Bom dia, Bom dia. Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs, queridos e queridas, nesta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Amém, irmãos? Amém. É isso aí, já estávamos com saudade, né, de estar com vocês numa live, né? A última que a gente fez aqui em casa foi na sexta-feira, né? Aí depois nós tivemos lá na igreja o culto, né, no domingo, mas já estávamos com saudade de estar com vocês, né? Amém. Aliás, né, quem não assistiu a live do culto do último domingo lá da igreja do Tucuruvi, precisa assistir, hein, irmãos, tá? Nós pregamos uma mensagem lá muito abençoadora, cujo tema foi endireitai os caminhos, né? Ou melhor, preparai o caminho, endireitai as veredas, né? Baseado na pregação de João Batista. Se você não ouviu, ouça, tenho certeza que você vai ser muito abençoado, amém? Vamos dar um alô aqui, rapidinho aqui para o pessoal privilegiar, né? O pessoal que chega na hora. Vamos privilegiar o pessoal que chega na hora. E quem é o primeiro? E quem escreve também, né? Porque a gente vê aqui as pessoas entrando, mas a pessoa não escreve nada, a gente não vai falar nada também, né? O primeirão, né? Geralmente... Nada mais, nada menos. Geralmente é nosso querido irmão Marcos Amaral, né? Vamos lá, ó, a Lídia Barbosa, Bete Gonçalves, Adelaide Gadelha, tá todo mundo dando aqui bom dia, paz do Senhor pra gente. Angelina Nucci, junto com o meu amigo de fé e irmão camarada, o Aimone, né? A Lúcia Ocampo Barbosa, quem mais que tá aqui com a gente? Dando bom dia. Vamos ver, né? Quem escreveu aqui, né? Peraí, só um pouquinho. Aqui, ó, irmã Lourdes, irmã Marlene Coelho, Rivânia Santos, irmã Marli Viana, né? Saudade da irmã Marli, né? É verdade. Irmã Marli Viana, a Joana Dark Beraldo, né? A Francisca Vanduila, ó quem tá aqui com a gente, a Rita, Simone. A Rita Torres, bom. Lá do Ceará, né? Terra boa, né? Fortaleza. A gente precisa ir fazer uma visita lá pra Rita, lá no Ceará. Passar, né? um mês lá na casa dela. Ó, o Zé Reis também, a Sandra Rodrigues, irmã Ana Félix, a Edna Miranda também tá com a gente aqui, né? Acho que é a primeira vez, né, Edna, que você deve estar na nossa live. Seja bem-vinda, viu? Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Regina Amaral, né? Bom dia. Quem mais? A Rivânia Santos, acho que eu já tinha falado, né? Espera aí, só um pouquinho. Quem mais? A Cleide Pereira também tá dando uma paz, né? Amém. A irmã Ana tá falando aqui, foi uma bênção o culto domingo, né? A Tânia Guimarães, ela é guineense, se não me engano, ela falou, mas ela mora lá nos Estados Unidos, já tá com a gente. A Zilda Maria Mussolino, conhece, mano? Zilda? Sim, essa é a mulher das comidas boas. Ó, a Lene Rocha tá com a gente, a Rosa Lousada, Edson Carvalho Prado, Maria Pinto, lá de Cabo Verde. Quanta gente, pessoal. Olha, o Ulisses Fonseca também tá com a gente, Miriam Albano, né? Enfim, ó, a irmã Marli tá falando que também tá com saudade da gente aqui. Irmã, verdade. Amém, gente? Então vamos lá, vamos louvar o Senhor nessa manhã de terça-feira. Vamos lá. Amém. Glória a Deus, né? Por mais essa semana que se inicia aqui nas lives. E eu escolhi um cântico da harpa, que é o número 304, porque, assim, cantar toda semana e assim, tá sempre cantando, a gente tem que pegar umas coisas meio variadas, né? Pra gente adorar o Senhor. Então, o pessoal da igreja já conhece esse hino, né? Na verdade é um hino e ele chama A Face Adorada de Jesus Verei, né? É um hino que fala do nosso desejo de ver a face do Senhor, amém? Juntamente com a igreja, né? A igreja, a noiva do Senhor Jesus, né? Então, eu vou cantar esse louvor. Se você não conhece, medita aí nas letras
Decinho, tá bom? Vamos lá. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. No Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor. Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. Mas Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos eu vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, que estende a sua mão pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém, glória a Deus. Amém. Na mansão dourada hinos vou cantar, né? A Jesus, minha luz, que me quis salvar. É muito lindo esses hinos, né? E eu gosto sempre de tirar um ou outro pra gente aqui cantar junto com vocês. Amém? Vai cantar mais um, pastor? Se der para cantar mais um, pode cantar mais Glória a Deus. Então vamos cantar. Aleluia.
Louve o Senhor aí nessa manhã. Aleluia. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar, e com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Amém. Amém, graças a Deus. Que bom ter vocês conosco nesta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Você quer ouvir uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã? É tão bom ouvir a palavra de Deus, gente, falando ao nosso coração, né? Hoje eu pude levantar bem cedinho aqui, até para preparar essa meditação dessa manhã, e Deus já falou tanto ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra nessa manhã, né? Então, fique aí, ouça a voz do Senhor falando ao seu coração nessa manhã, amém? Nós vamos ler em Lucas capítulo 14, se você puder, né? Quem tiver condições, talvez algumas pessoas estejam até trabalhando nesse momento já, né? Mas se você conseguir abrir a sua Bíblia conosco em Lucas capítulo 14, abra conosco lá a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje de duas parábolas, tá, gente? Duas parábolas. A gente está aqui já, essa já é a quarta semana que nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus, né? Já falamos durante 3 semanas. É isso, né, Simone? Acho que já foram 3 semanas, né? Acho que já foram 3 semanas. Essa acho que já é a quarta semana, né? A gente ligou aqui também o YouTube, a gente está ao vivo também no YouTube agora. Então, e nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus, queridos. E hoje nós vamos falar sobre 2 parábolas, tá? O nome dessas parábolas é o seguinte:
a parábola do construtor da torre, tá? E a parábola do rei indo para a guerra. São duas parábolas pequenas, né? Que foram contadas juntas na mesma ocasião por Jesus, porque as duas têm o mesmo significado. São duas parábolas diferentes para falar da mesma verdade, tá? Então vamos lá. Lucas capítulo 14, versículos 25 em diante, tá? Então eu vou pedir para a Simone ler para a gente os versículos 25 a 27, que são os versículos introdutórios. Aí depois vem as duas parábolas, tá? Então vamos lá, Simone. Lucas 14. Isso aqui mesmo? Esse mesmo. Versículo 25 a 27. Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso. Mas você 27. leu o 27 também. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso. Então, gente, essa parábola aqui, ou essas duas parábolas aqui, elas falam sobre a questão do discipulado, né? Você sabe o que é discipulado? Discipulado tem a ver com ser um discípulo de Cristo. O que é diferente, gente, ser um discípulo de Cristo é diferente de ser membro de uma igreja, tá? É diferente de ser um crente, né? Muita gente fala, fulano é crente, mas será que é discípulo de Cristo, né? Ou então fala assim, fulano é membro de tal igreja, né? Ou frequenta tal igreja. Mas o fato de ser membro de uma igreja ou de frequentar uma igreja faz da pessoa um discípulo de Cristo? Essa é a pergunta, né? E a resposta é não, né? Não. Ser um discípulo de Cristo é muito mais do que ser um mero crente. Ser um discípulo de Cristo é muito mais do que ser um mero membro de uma igreja, um frequentador de uma igreja. Ser um discípulo de Cristo é algo muito mais profundo, né? Exige um compromisso. E é isso aqui que Jesus vai ensinar nessa parábola aqui. Então veja, preste atenção aqui, ó. Vamos ver aqui o texto. Então a Simone leu aqui o verso 25 que diz assim: grandes multidões o acompanhavam, né? Então veja que certas parábolas Jesus ele disse em particular para os seus discípulos, né, para os 12 discípulos. Mas outras parábolas, outros ensinamentos, ele falou para as multidões. Aqui no caso, o texto deixa claro que havia grandes multidões que estavam acompanhando Jesus, e aí Jesus se voltou para essas multidões, e aí ele disse o seguinte, olha só essa palavra, gente. Ele diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? E aí depois ele ainda diz no verso 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então preste atenção que nesse texto aqui, Jesus ele fala 3 vezes. A gente já leu 2 vezes. Se você for, vou até me adiantar aqui, se você for para o versículo 33, que é o último versículo que nós vamos, né, o último versículo desse texto que nós estamos estudando, no versículo 33 Jesus também fala, olha, assim pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então preste atenção que nesse texto Jesus ele fala 3 vezes essa frase. É o que a gente chama, deu uma travadinha aqui no Face e já voltamos, né? Então é o que a gente chama de uma negativa enfática, gente. Uma negativa enfática. Não pode ser meu discípulo. Ou seja, se você não cumprir, aqui são 3 condições que Jesus dá, na verdade.
Se você não cumprir essas 3 condições, você não pode ser discípulo de Cristo. Você pode até ser um membro da igreja, de repente. Você pode até ser conhecido como um crente, mas discípulo de Cristo você não vai ser. Se você não cumprir essas 3 condições aqui. A primeira condição, e veja, para exemplificar isso, depois Jesus vai contar 2 parábolas, que a gente vai falar já já. Né? Mas, para exemplificar, a gente vai contar as parábolas. Mas antes disso, deixa eu falar aqui. A primeira condição está no verso 26. Qual que é, então? Simone, lê pra gente de novo aí, o verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso, olha só. Se alguém vem a mim e não aborrece. Aqui essa palavra aborrece, gente, ela é uma palavra forte, né? É forte. Ela não foi usada por acaso, tá? Mas o sentido da palavra aqui é amar menos, tá? Então, para a gente entender, a gente poderia traduzir por amar menos. Então, Jesus está dizendo o seguinte: se alguém vem a mim e não ama menos do que eu, né? Não ama menos seu pai, sua mãe, sua mulher, né? Filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que forte essa afirmação, gente. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é ser discípulo de Cristo. Tá? Não é o que, infelizmente, muitas pessoas ensinam por aí. Né? Um evangelho assim de facilidades. Né? Existe uma frase do Billy Graham, que eu gosto muito, né? Uma frase do Billy Graham que diz o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado te custa tudo. Né? Verdade. A salvação é de graça, porque o apóstolo Paulo ensinou: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Né? Ou seja, a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus, é de graça. É mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação é de graça. Mas ser um discípulo custa e tem um custo muito alto. Aqui Jesus ele fala que nós temos que amar menos os nossos pais, as nossas mães. Ou seja, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Jesus deve ser a nossa prioridade acima dos laços de parentesco mais próximos. Quais são os laços de parentesco mais próximos? Pai, mãe, né? Ele fala aqui mulher, né? Esposa, tá certo? Ou marido, podemos aplicar, né? Filhos, né? Irmãos, irmãs, os laços de parentesco mais próximos que tem. Jesus falou: olha, se vocês não amarem mais a mim do que aos seus familiares mais próximos, vocês não podem ser meus discípulos. Porque Cristo tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Mas isso não quer dizer, pelo amor de Deus, que você tem que largar tudo, tá? Mulher, filho, mãe. Porque tem gente que lê um contexto desse e fala, tá pra mim, né? Ah, não quero essa, ó, Jesus disse. Então, não é assim, né? Interpreta errado. Né? Interpreta errado, né? Não quer dizer que a Bíblia diz, né, que a gente deve honrar pai e mãe, né? Obviamente que você deve honrar seu pai e sua mãe até aqueles venham a partir da face da terra, né? Que você deve ser fiel ao seu cônjuge até que a morte o separe, né? Você deve ser um bom pai, um bom irmão, enfim, isso daí tá... Eu creio que Jesus fala no sentido tá claro, né? da questão da valorização, é valorizar o Senhor Jesus, né? Dar valor, é realmente buscar viver uma vida com Ele. Não, agora a questão é assim, se você tiver que escolher entre uma pessoa muito próxima e Jesus, aí você tem que ficar com Jesus. Você sabe que o apóstolo Paulo, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui. O apóstolo Paulo, quando ele exercia o ministério, ele não tinha uma esposa. Ele não tinha uma esposa. Tá? Isso é claro. Paulo deixa isso claro. Ele não tinha uma companheira, uma esposa.
Agora, não se sabe se ele era solteiro, se ele era viúvo ou se ele era divorciado. Né? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala, ele mesmo não fala. Uma coisa que fica claro, Paulo, ele não tinha uma esposa durante o período que ele exerceu o ministério dele. Mas alguns comentaristas da Bíblia acreditam que ele foi casado. Acreditam que ele foi casado porque talvez Paulo tenha feito parte do sinédrio dos judeus. E, segundo alguns, para fazer parte do sinédrio, o homem tinha que ser casado. Né? Então, pode ser que Paulo tenha sido casado. E, então, em que contexto ele terminou, né? Ele e a esposa terminaram se separando? Provavelmente, veja, a gente não pode afirmar com certeza, tá? Mas provavelmente foi quando Paulo se converteu. Né? Alguns estudiosos acreditam que quando Paulo se converteu a Cristo, a própria família dele o abandonou. A própria esposa dele não quis mais viver com ele, porque Paulo ele era um fariseu, né? Antes de se converter, ele era um fariseu. Ele tinha um status, né? Ele mesmo fala isso nas epístolas dele. Ele fala em uma das epístolas que ele considerou tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo. Né? Então veja, o apóstolo Paulo, provavelmente, ele foi rejeitado pela própria família, porque ele tinha uma posição, ele era um fariseu, ele tinha uma carreira no farisaísmo muito promissora, mas ele deixou tudo isso por amor a Cristo. Então, no caso de Paulo, você vê que talvez... O né? próprio livro, o Apóstolo, aquele livro que eu estou lendo, fala exatamente fala isso, isso? Né? Que o pai, na verdade, não, assim, como se não admitisse, né, pelo próprio fato dele ser um fariseu, uma pessoa de destaque, de posição, não aceitaram a viver conversão essa vida nova que ele estava vivendo, né, que diga-se de passagem, uma vida bastante sofrida, né, ele era uma pessoa que era muito humilhada, passou por muitas coisas, então ele teve processos familiares pelo fato de todas essas coisas, né? Mas principalmente pela posição que ele tinha no sinédrio e nesse contexto de porque fariseu. naquele tempo lá, gente, a gente tem que... Às vezes a gente que vive aqui no Brasil, né? Para quem está aqui no Brasil, não entende muito bem isso, né? Porque hoje, por exemplo, vamos supor, uma pessoa é católica, ela se torna evangélica, às vezes já dá um problema na família, hein? Isso daí já dá um problema na família. Se a família for muito tradicional, às vezes né? já dá um certo problema. Mas, em geral, as pessoas aceitam bem, porque a pessoa não deixou de ser cristão. Ele só passou de ser um cristão católico para ser um cristão evangélico, né? Claro, tem diferenças e tal, mas ele continua crendo em Jesus, ele continua crendo em Deus, ele continua crendo na Bíblia e etc. Agora, no caso lá, Paulo ele deixou de ser um adepto do judaísmo para ser um adepto do cristianismo. Era um contraste, exatamente. Era um contraste muito grande, muito diferente de uma pessoa que é católica que se torna um evangélico. Na verdade, ele se tornou um herege, né? Porque para os judeus, né? Para os judeus ele se tornou até um traidor. Eles consideravam como um traidor, né? Tanto que os fariseus, os judeus, sempre tentaram matar Paulo. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos. Eles queriam matar Paulo. Eles queriam eliminar Paulo. Eles não se conformavam, porque Paulo era um rabino. Paulo era um homem muito estudado, muito preparado. Ele tinha tudo para ser para ter uma grande carreira no judaísmo. Mas ele deixou tudo, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu nem tinha pensado nessa ilustração, mas é isso, ilustra bem o que Jesus está falando aqui do que é ser um discípulo de Cristo, né? É você amar menos as pessoas mais próximas, né, da sua família. Então, tipo assim, claro que você deve honrar, você deve procurar viver em paz com seus familiares, né? Viver bem.
Agora, se um dia você tivesse que escolher entre Jesus e o seu pai, você tem que ficar com Jesus. Entre Jesus e a sua esposa e o seu marido, você tem que ficar com Jesus. Entre Jesus e o seu filho, a sua filha, tem que ficar com Jesus. Porque Jesus diz aqui, que se você não aborrece ou não ama menos a esses familiares, você não pode ser meu discípulo, ele diz. Não pode ser. E diz mais aqui, gente. Diz também assim, e ainda a sua própria vida. A sua própria vida. Né? Você deve amar ao Senhor Jesus mais do que a sua própria vida. E aqui eu vou me lembrar do apóstolo Paulo de novo. De novo. De novo, né? Quando o apóstolo Paulo ele estava reunido lá com os presbíteros de Éfeso, isso está lá em Atos capítulo 20. Ele falou aquele versículo fantástico. Não tenho a minha própria vida. Isso, ele falou, não tenho a minha própria vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra. Para mim, viver é Cristo, né? Ele fala. Ele fala em outro momento, mas ali ele fala, né, que ele não tinha a própria vida preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumprisse o ministério para o qual ele tinha sido chamado. Então, para Paulo não importava se ele ia morrer, se ele ia perder a vida. O que importava era ele cumprir a missão. Era ele levar a sério esse compromisso que ele tinha com Deus, que ele tinha com o Senhor Jesus. Tanto é que ele foi martirizado. Né? Paulo morreu. Ele não morreu de velhice, ele não morreu, né, em uma aposentadoria, morando na beira da praia. Não. Né? Hoje em dia, muitos de nós, inclusive eu, né, muitos de nós pastores, a gente sonha assim, não, eu quero terminar minha vida morando na praia, né? Vivendo lá na beira da praia. Comprar uma casinha na praia, aposentar tranquilo, né? Mas o apóstolo Paulo não morreu assim, não. Ele morreu martirizado, porque ele pregava o evangelho do Senhor Jesus. Ele foi um mártir, ele foi, né, se não me engano, a tradição diz que Paulo foi decapitado. A Bíblia não diz, né? Mas a tradição diz que Paulo foi decapitado. Por quê? Porque ele tinha renunciado à própria vida dele. Isso é ser discípulo de Cristo. Jesus falou aqui, ó, vou reler. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, né, os laços familiares mais próximos, e ainda a sua própria vida, não aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí no verso 27, ele fala assim, e qualquer que não tomar a sua cruz, né, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é cruz aqui, gente? O que é tomar a cruz aqui? Tomar a cruz aqui significa morrer para você mesmo. Tá? Tomar a cruz a palavra cruz, naquele tempo, era sinônimo de morte. Porque o próprio Senhor Jesus não morreu na cruz, morreu na cruz, porque a cruz era uma forma de pena de morte. Como hoje, por exemplo, vamos supor, nos Estados Unidos tem a pena de morte. Como que é a pena de morte lá nos Estados Unidos? Tem a cadeira elétrica, né? Acho que tem aqui, tem outras formas lá de pena de morte. Mas vamos supor a cadeira elétrica. Se alguém falar assim, fulano de tal vai para a cadeira elétrica, significa o quê? Fulano de tal vai morrer. Porque a cadeira elétrica é um sinônimo de morte, é um tipo de pena de morte. E nos dias de Jesus, a crucificação era um tipo de pena de morte. Aliás, o tipo de pena que poderia haver era a crucificação. Então, quando Jesus fala aqui, né, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, ele está falando o quê? Qualquer que não morrer. Só que não é uma morte literalmente falando, não é uma morte física. É a morte para o seu eu. Você precisa... a própria vida nesse sentido. Né? Exatamente. Você precisa morrer para o seu ego, né? Para o seu eu, para o seu egoísmo. É aquilo que a gente já falou outras vezes aqui, que no coração de todo ser humano existe um trono.
Existe um trono no coração, né, de todo ser humano. E esse trono, ou ele pode ser ocupado pelo seu eu, ou ele pode ser ocupado por Cristo. Então, nós temos que tirar, destronar, né? Nós temos que tirar o nosso eu, o nosso ego, do trono do nosso coração e colocar o Senhor Jesus lá. É Jesus quem tem que governar a nossa vida. É Jesus quem tem que controlar, dirigir os nossos passos, né? O nosso ego tem que ser crucificado. Por isso que Paulo diz, né? A gente está falando bastante de Paulo hoje. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Né? O que ele está querendo dizer? Eu morri para mim mesmo. A minha vida já está entregue, não tem mais valor para mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que agora, ele fala, e já não sou mais eu quem vive, né? É isso. Já estou, Gálatas 2:20, se não me engano, vê se você acha isso, mano. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, né? E vamos lá, vamos achar aqui para a gente falar do jeito que o texto fala. 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E não, mas começa pelo final do verso 19. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso, segura aí um pouquinho. Olha, ele diz aqui, estou crucificado com Cristo, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha aí, esse é o ponto, gente. Paulo tinha tirado o eu dele do trono do coração dele e tinha colocado Cristo. Ele fala aqui, já não sou mais eu quem vive. Não é o meu eu que governa a minha vida, não é o meu ego, é Cristo quem governa a minha vida. Né? Bom, então, gente, vamos lá. Irmão. Vamos lá, mas... O evangelho, as pessoas aí fora, tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Muitos líderes mostram um evangelho de que o eu tá mais em evidência do que o próprio Cristo, né? Então, as pessoas elas vão para o evangelho enganadas achando que Cristo vai fazer tudo, né? Que todo o nosso desejo, né, egoísta, né? Ele vai suprir todo o nosso desejo egoísta. Deus, ele é poderoso para nos abençoar. Ele quer nos dar uma vida abundante, ele nos salva pela sua graça. Mas a gente tem que entender que o evangelho é isso que está sendo pregado. Às vezes você pode estar aí na sua casa e falar, nossa, mas é forte essa palavra, hein? Meu Deus do céu. Mas esse é o evangelho. Esse é o evangelho. É o evangelho. E vou dizer que é fácil, tá difícil, né? Para você, né? Amar mais a Deus do que seus próprios filhos, por exemplo, a mãe. A mãe tem um amor excepcional pelo filho, faz tudo pelo filho, né? Mas Jesus, ele fala da importância do amor a Deus, né? Do amar a Deus é mais importante do que amar o seu próprio filho, né? Então, é difícil, não vou dizer que não é, né? Mas é o evangelho, irmãos, o evangelho é esse, né? Exatamente, esse é o evangelho do Senhor Jesus, né? Bom, vamos lá. Então, vamos... aqui, gente, na verdade, a palavra aqui é uma palavra de renúncia. A gente precisa aprender a renunciar, né? E aqui, aí as parábolas, vamos para as parábolas. Então, você tem que renunciar a todos, você tem que renunciar a si mesmo e você tem que renunciar a tudo. É isso que você vai ver aqui. No versículo 26... Né? Quando ele fala de aborrecer pai, mãe, esposa e tal, você tem que renunciar a todos por amor a Cristo. Quando ele fala sobre tomar a cruz, você tem que renunciar a si mesmo para seguir a Cristo. E lá no versículo 33, ele é bem claro, ele fala, pois todo aquele que dentre vós vamos ler de novo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia, até usa essa palavra aqui, não renuncia a tudo
quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então renunciar a todos, renunciar a si mesmo e renunciar a tudo, né, para ser discípulo de Cristo. Agora, aí vamos para as parábolas, né? Você fala, pastor, mas e as parábolas? Bom, então vamos para as parábolas. Não é difícil de entender. Mas Jesus ele conta 2 parábolas para ilustrar o seguinte, que você, antes de você ser um discípulo, você tem que pensar bem. Você quer mesmo ser um discípulo de Cristo? Porque ser um discípulo de Cristo tem um custo. Então, assim, às vezes as pessoas, né, se emocionam, né? Então vai lá um pregador, né, daqueles bem avivado e começa a falar, quem quer receber a Cristo, né? Quem quer ser um discípulo de Cristo? Aí todo mundo levanta a mão, vai na frente chorando. Mas veja bem, a questão é, você quer mesmo, você sabe o que é ser um discípulo? Você está pronto para esse compromisso? As 2 parábolas que Jesus vai contar agora, elas falam que a gente tem que calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. Você precisa calcular o preço de ser um discípulo de Cristo, porque é um custo alto. Não é fácil você renunciar a todos, a si mesmo e a tudo para ser um discípulo de Cristo. Não é fácil. Então você tem que calcular o preço disso. E é por isso que Jesus conta as 2 parábolas. Então vamos ler a primeira delas. A Simone vai ler para a gente. Está no verso 28 até o 30. 28, 29 e 30. Olha aí, se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe aí a leitura. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. É 30? Isso, até aí. Então, vamos lá, olha só. Olha essa parábola, é a parábola do construtor da torre, né? Então, Jesus fala assim, olha, ele imagina aqui uma pessoa que resolveu construir uma torre. Vamos imaginar um prédio, né? Resolveu construir um prédio, né? E só que ele fala assim, se essa pessoa não se assentar primeiro para calcular a despesa, né? Olha só, vou ler aqui, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então Jesus está falando aqui que a pessoa, antes de construir uma torre, um prédio, ele tem que primeiro sentar e fazer os cálculos. Será que eu tenho dinheiro suficiente para fazer essa construção? Será que eu tenho recursos suficientes para construir essa torre? Por que ele fala isso? Verso 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Porque termina se tornando, né, de repente, uma vergonha. A pessoa começa a construir, né, e não consegue acabar, fica lá. Parada. Aquela obra parada, aí as pessoas vão zombar. Olha, começou e não conseguiu terminar, não calculou, não fez o cálculo. Como é que ele começou a construir uma casa, né, uma torre, um prédio, sem calcular se ele tinha o dinheiro para terminar? Né? Como até o autor aqui ele fala, o Herbert Lockyer, né? Ele diz assim, ó, ele faz um comentário aqui, ele diz o seguinte, essa insensatez tem acontecido muitas vezes, né, com os que não tiveram a sabedoria de calcular tudo o que seria necessário para terminar um projeto. A história aponta para muitas torres inacabadas, monumentos surpreendentes à loucura de não fazer a necessária preparação com antecedência. Né? Então ele fala que até existem muitos monumentos aí na história da humanidade que reis, né, poderosos começaram a construir, talvez em glória própria,
e que não conseguiram terminar, né? Ficou mais ridículo, né? Porque tentaram construir um monumento em honra a si mesmos, mas não tinham os recursos para terminar, ficou no meio do caminho. Então, Jesus ele está falando aqui, irmãos, por que ele conta essa parábola? Porque do mesmo jeito que esse construtor tem que calcular para ver se ele tem os recursos para construir essa torre, nós temos que calcular o preço e o custo do discipulado para saber se nós queremos mesmo ser discípulos de Cristo ou não. Porque ser discípulo de Cristo não é oba-oba, gente. Ser discípulo de Cristo não é uma coisa de emoção. Você tem que fazer uma decisão consciente. Entender que o custo é alto. O compromisso de servir a Deus é muito alto. O compromisso com uma vida, né, de integridade, de honestidade, de uma vida de consagração, de santificação, de testemunho, o custo é alto. A luta é grande, a batalha é grande. Nós vamos, inclusive, enfrentar, né, até as provações, as tentações e até a investida do nosso adversário. Mas a gente tem que ficar firme. Nós não podemos ser, né, como aquelas sementes, lembra? Quando a gente falou da parábola do semeador, né? A semente que caiu em solo pedregoso ou no solo onde havia espinhos e nem à beira do caminho. Nós temos que ser a semente que caiu na terra boa, que produza frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Só que isso tem um custo. A gente está pronto para assumir esse custo? É isso que essa parábola está ensinando. Você tem que se assentar para calcular. Não vai no oba-oba, né? Eu sempre falo, irmãos, eu cito uma ilustração. Uma vez eu era pastor aqui da igreja do Camucí e a gente foi fazer um culto numa casa de uma irmã, não vou citar o nome dela aqui, uma irmã muito querida, ela já faleceu. Deu uma travadinha aqui no Face, né? Mas já voltamos. Então veja, gente, eu estava falando, né, que a gente foi fazer um culto na casa de uma irmã muito querida, ela já até é falecida, essa irmã, mas era uma irmã muito simples. E a gente fez o culto tal, e eu fiz uma palavra, eu dei uma palavra e eu fiz, no final dessa palavra, eu fiz um apelo, né? Para que as pessoas entregassem a sua vida a Cristo, né? E tinha lá uma pessoa, tinha uma vizinha dessa irmã que estava lá, uma vizinha, uma conhecida, não me lembro bem, que estava lá nesse culto, né? E a irmã, na sua simplicidade, muito simples, não foi maldade dela, né? Foi na simplicidade dela. Ela falava assim para a vizinha dela: aceita Jesus, sem compromisso, ela falava, sem compromisso. Né? Na simplicidade dela, né? Porque hoje em dia não tem, o pessoal fala, vou fazer um orçamento sem compromisso, né? Aí ela falava assim, na simplicidade, ela falou, aceita Jesus sem compromisso. Mas está errado. Como aceitar Jesus sem compromisso? É com muito compromisso. Na verdade, você tem que calcular o custo. Se você acha que você não vai aguentar, nem aceita Jesus. Se é que você consegue viver sem Ele. Nem recebe. Mas se você receber a Cristo, irmão, você tem que entender que tem um custo. E esse custo não é pequeno, é alto. E é isso que Jesus está ensinando aqui. A gente tem que calcular esse custo de servir a Cristo, né? E vamos terminar a segunda parábola, Simone, lê pra gente aí. É o verso 31 e 32. 31 e 32. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Isso. Então aí a segunda parábola é do rei, né? Do rei indo para a guerra, né? Então ele fala assim, olha, se existe um rei que tem 10.000 soldados, aí ele tem um outro rei que é inimigo dele, que tem 20.000 soldados, né? O rei inimigo,
tem o dobro de soldados, tem 20 mil. Então, esse rei que tem 10 mil, ele precisa calcular, olha aí a palavra-chave, ele precisa calcular para ver se ele com 10 mil, ele consegue vencer o outro que tem 20 mil. Ele tem que verificar, será que os meus soldados são suficientemente corajosos para cada soldado meu derrotar 2 soldados do meu oponente? Ele tem que fazer esse cálculo, porque se ele entender que ele não tem condições de vencer essa guerra, o que ele tem que fazer? Ele tem que mandar uma embaixada de paz e pedir paz. Não, eu não quero entrar em guerra com você. Então, Jesus está falando aqui, ele precisa calcular, o rei precisa calcular se ele pode vencer essa guerra. E da mesma maneira, a gente precisa calcular se a gente pode ser um discípulo de Cristo. Se a gente vai assumir o compromisso de ser um discípulo de Cristo, né? Se a gente está disposto a pagar o preço, o custo de ser um discípulo de Cristo. Então eu vou repetir a frase do início, porque às vezes a nossa audiência é rotativa, né? Eu citei a frase do Billy Graham, se encaixa mais uma vez aqui. A salvação é de graça, mas o discipulado nos custa tudo. O discipulado tem um preço alto. Ser um discípulo de Cristo tem um custo alto, gente. E é isso que Jesus está falando. Tá? E aí ele termina, assim, pois, todo aquele dentre vós, né, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Mais uma vez eu repito a negativa enfática, né? Não pode ser meu discípulo. Se quiser ser meu discípulo, vai ter que renunciar a todos, né? Aí ele diz aqui, amar menos, né? Não é deixar de amar, né? Não é deixar de amar, amar menos. Pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, filho, filha. É renunciar a todos, é renunciar a si mesmo, porque ele diz a própria vida, e ele fala em tomar a cruz, que é negar a si mesmo. E depois aqui no verso 33 ele fala renunciar a tudo. Lembrando que Jesus, ele renunciou à glória dele, a tudo, e tomou a cruz, né? Exatamente. Então, nós temos como exemplo, né, de renúncia o próprio Senhor Jesus, né? Ele estava lá com o Pai na glória, ele tinha, né, todo o esplendor dele, e ele se fez carne e habitou entre nós e passou as agruras, né, do nosso mundo pecaminoso, mas ele cumpriu o propósito dele, né? Ele renunciou, né, tudo que ele tinha por amor, né, a nós. Então, mais um motivo para a gente também, né? E olha que nós não fomos convidados a morrer na cruz, né? A morrer mesmo, literalmente, né? Então, alguns tiveram, né? Alguns foram mártires. Graças a Deus, eu não vou Por passar enquanto, por né? isso, Você não né? sabe? Meu Deus, morrer numa cruz, mas... Você não sabe. Não, morrer numa cruz não. Mas, gente, Não, morrer numa cruz não. Morrer numa cruz não. Mas eu falo na questão literal. Jesus, sim, ele passou por esse horror, né? E se acontecer uma perseguição aqui no Brasil aos cristãos e você tiver que negar a sua fé em Jesus? E se você chegar a esse momento e uma pessoa falar, ou você nega Jesus ou você morre? Não importa se seja na cruz ou num paredão fuzilado. E aí, o que você faria? Você renunciaria a Cristo? Ou você morreria? Uma coisa muito séria para se pensar, a gente não né? sabe o que pode acontecer. O Brasil está indo num caminho aí, irmãos, que ser cristão está virando crime aqui no Brasil. Você defender valores cristãos, como Deus, família, né, alguns princípios e alguns valores cristãos, aqui no Brasil está virando quase que um insulto. Então, não é difícil, não sei, espero que não aconteça, mas não é difícil. Chegar um dia que aqui no Brasil... A gente tem isso acontecendo em países... O que você acha que acontece nos países comunistas? Ou nos países islâmicos? Os cristãos são mortos? Não é porque eles são criminosos, eles são mortos porque o único crime deles é confessar o mesmo Jesus que eu e você confessamos. Né? Espero que isso não aconteça aqui no Brasil. Mas se acontecer, a gente vai ter que decidir se Cristo é mais importante do que a nossa própria vida. Né?
Então, mas olha, eu quero terminar aqui. A Simone fez um comentário muito interessante falando sobre o exemplo que Cristo deu, né? Então, olha, o Herbert Lockyer, ele diz o seguinte: Cristo nunca pede de nós algo que ele próprio não tenha feito, né? Olha só, ele fala aqui, ele, Cristo, tem todo o direito de pedir-nos que deixemos nosso Pai, por exemplo, porque ele deixou o seu, né? E a sua casa, quando veio do céu à terra, né? A sua mãe terrena, Maria, né, estava em segundo lugar para Jesus, né? Jesus a reprovou, a própria mãe dele, quando fez a pergunta: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Né? Existe uma passagem que Jesus fala isso para Maria, né? Jesus conhecia tudo sobre a vergonha, o desprezo, a humilhação e a angústia que estão associados a uma vida vivida na vontade de Deus. Porque às vezes, meu irmão, viver dentro da vontade de Deus não vai te tirar da tribulação, vai te colocar na tribulação. Ser fiel a Deus, às vezes, não vai te poupar da tribulação, vai te colocar no olho da tribulação, tá? Veja o caso de Daniel, né? O caso de Daniel. Você acha que ele foi parar na cova dos leões por quê? Porque ele era um mentiroso? Porque ele era uma pessoa corrupta? Não, porque ele era fiel a Deus. Olha os 3 amigos de Daniel também, né? Cujos nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles foram parar na fornalha de fogo? Aumentada, acesa, 7 vezes mais. Porque eles não quiseram se dobrar diante da estátua do imperador. Então, às vezes, ser fiel não vai te livrar da aprovação. Ser fiel vai te colocar exatamente no olho da aprovação. Mas Cristo deu o exemplo, né? É o que ele está falando aqui, ó. Ele conhecia toda a humilhação, a angústia que estão associados a uma vida no centro da vontade de Deus, né? E, bom, é isso, gente. Tem bastante coisa aqui, né, que a gente poderia falar, mas já são 9 horas, a gente não vai se estender mais, tá bom? Então, essa é a parábola, né, ou são as parábolas do construtor da torre. Amém. E do rei que vai para a guerra, tá bom? Elas significam que nós temos que calcular o custo de sermos um discípulo de Cristo, tá bom? A irmã Tânia Guimarães até escreveu aqui, ó, misericórdia. A Angelina também, misericórdia. É dura, né, irmãs? Mas é verdade, a palavra de Deus, né? Tá bom, vamos cantar um louvor, Simone, pra gente poder orar, né? Nós temos vários pedidos de oração aqui que eu já tinha anotado, algumas pessoas tinham já pedido algumas orações, né, que nós vamos fazer. Vamos lá. É um hino bem conhecido. Vamos lá. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou
Graças a Deus. Amém, gente. Vamos orar então, nessa manhã. Amém? Você quer orar, Simone? Posso orar? Tem bastante pedido de oração aqui hoje, hein? Olha, gente, bastante pedido de oração aqui, hein? Vamos lá. Olha só, a irmã Lourdes, tá? Oração aqui pela família, por ela, pelo Rafael da Simone, e tudo da mesma família aqui, vamos considerar, né? Que é a irmã Marinete da família da irmã Lourdes, viu, irmã Lourdes? Já coloquei ela na sua família aí. Vamos orar pela... Ó, e tem também o Valdeir, que é marido da Sueli. Tudo da mesma família aqui, tá? 4 pedidos aqui. Aí vamos orar pela Shelei, vamos orar pela... Eu não sei o nome, uma irmã pediu oração, é a mãe da Margarida, que quebrou o fêmur, tá? Também uma senhora idosa. Vamos orar pelo pai do pastor José Leandro, pela família, tá? Vamos orar pela Shelei, que pediu oração, né? Enfim, várias pessoas... Teve uma irmã que pediu oração, que parece que tem alguém que está com sintomas de Covid. Então, aqui a irmã Joana Dark está pedindo, ore por mim, estou me sentindo fraca. Vamos fortalecer, irmã Joana Dark, né? O Carlão está pedindo oração pela Pati, né? Também está com muita dor lombar. Não conseguiu ir trabalhar hoje, né? Então, assim, tem vários pedidos, gente. Eu não sei se a gente vai conseguir lembrar de todos aqui, mas nós vamos orar. A Simone vai orar, tá? O que a gente conseguir lembrar, ela vai citar. Os outros a gente vai orar também. Tenho certeza que Deus vai ouvir a oração em relação a todos os pedidos. Só né? o fato de você escrever aí é uma forma de... Já é uma oração, né? Já é uma oração que você está fazendo, tá? Verdade. Então nós vamos orar aqui, tá bom? Vamos pedir. E hoje é aniversário do Renato também, né? Não sei se ele está aqui no YouTube, mas ora pelo Renato também. Hoje para o pessoal lá da igreja do Tucuruvi, viu, gente? É aniversário do meu irmão, presbítero Renato. Hoje está fazendo aniversário. Vamos orar por ele também, tá bom? Amém, glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado, Senhor, a uma vida, Senhor, de compromisso, de fidelidade, de lealdade ao Senhor. Pai querido, o Senhor tem nos falado porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Atrai-nos, Pai, a Tua presença, que possamos realmente, Pai, dedicar a nossa vida por completo ao Senhor, Pai. Porque, ó Deus querido, nós cremos, meu Deus, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos seus filhos. Pai, nós apresentamos todos esses pedidos de oração diante do Senhor. São tantos pedidos, Pai, que os nossos irmãos têm colocado aqui nessas lives. Amém. Hoje nós temos muitos pedidos de oração. Deus, nós estamos aqui em concordância, orando com os nossos irmãos, com a nossa fé e o nosso coração voltados para o Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Pai. O Senhor já conhece, Senhor, uma só palavra que sai dos nossos lábios, o Senhor conhece antes que nós falemos, o Senhor sabe daquilo que nós estamos clamando e precisando diante do Senhor. Nós oramos pela vida, Senhor, da nossa irmã Lourdes. Deus continua trabalhando na sua vida. Senhor, a tua filha tem passado por tantos processos, Pai, desta questão da coluna, Senhor, algumas enfermidades, Deus, e nós apresentamos a vida da sua filhinha nesta manhã, nós apresentamos também, Pai, a vida do Rafael, da Simone, visita ele nesta manhã, Deus, abençoa aquela criança, Pai, abençoa, Senhor, a vida da Marinete também, Senhor, nós temos orado aqui por ela, porque também tem passado, Senhor, por situações difíceis, Pai, momentos difíceis na questão da saúde, e nós oramos nesta manhã pela vida da tua filha. Mais do que palavras, o Senhor é aquele que pode tocar, o Senhor é aquele que pode trazer, ó Pai, o alívio, Pai, na questão da nossa saúde física, Senhor, e nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que está trabalhando e tocando em cada vida. Oramos, continuamos orando pela vida do Valdeir,
que quebrou as pernas. Deus, continua, Senhor, ali trabalhando, Senhor, nas suas pernas, nos seus ossos, nos músculos, cicatrizando, Senhor, aquelas feridas. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Sueli, que tem ali dado um auxílio para ele, Pai. No nome de Jesus, dá graça à tua filha. Deus, nós oramos, Pai, pela vida da Shelei, Senhor, que tem também passado por algumas lutas, alguns problemas. Nós pedimos para que o Senhor visite sua filha nesta manhã, traga a ela, Senhor, o alívio, o conforto, o consolo e a força necessária que ela precisa para passar com sabedoria por todas essas situações que ela tem passado, sabendo que o Senhor está com ela, sabendo que o Senhor vai dar a vitória, no nome de Jesus. Oramos, Pai, pela mãe da Margarida que quebrou o fêmur. Visita sua filha no leito, Senhor, que o Senhor possa estar ali tocando nesta vida. Nós não a conhecemos, mas o Senhor conhece ela pelo próprio nome. O Senhor sabe da sua necessidade mais imediata. Por isso, Senhor, visita nesta manhã o pai do nosso pastor José Leandro, que saiu do hospital, que está entubado. Senhor, eles estão ali num processo tão difícil, Senhor. Ó Deus querido, que o Senhor possa estar trabalhando no seio desta família. Senhor, visitando, Senhor, ali o pai do nosso pastor. Deus abençoa, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor dê graça para que eles possam cuidar neste processo, Pai, daquela vida, no nome de Jesus, dando força e graça mediante a toda essa situação, que o Senhor possa estar trabalhando e cuidando desta vida, em nome de Jesus. E oramos também pelos demais pedidos. Senhor, existem pessoas que ainda estão sendo, Senhor, infectadas pela Covid. Senhor, nos guarda, nos protege, guarda esta vida, protege esta vida que foi aqui pedindo oração. Deus, que o Senhor possa visitá-la nesta manhã, em nome de Jesus. Nós oramos pelos irmãos que têm pedido oração, ó Deus, por problemas emocionais, por problemas espirituais. Nós oramos, Pai, pela fraqueza, não apenas pela fraqueza física, mas pela fraqueza emocional. Existem pessoas que estão desanimadas, entristecidas e abatidas, e nós oramos para que o Senhor renove, traga, Senhor, novo vigor espiritual, renova e restaura a vida, Senhor, dos seus filhos, em nome de Jesus. Enfim, Senhor, nós apresentamos a vida do teu povo. Oramos pelos problemas familiares, pelos problemas conjugais e financeiros. Ó Deus querido, pelos problemas emocionais. Visita emocionalmente, Senhor, a vida do teu povo, porque muitas vezes, mais do que uma doença física, a doença emocional, ela é muito pior, porque ela muitas vezes afeta o nosso físico. Que haja saúde emocional, Senhor, que haja, Senhor, realmente paz, equilíbrio emocional, para que o teu povo possa viver uma vida, Senhor, Deus, equilibrada em nome de Jesus, e que possam exercer fé, confiança e esperança no Senhor, porque sabemos que mediante a todas as coisas, o Senhor tem o controle da nossa vida em tuas mãos. Assim nós oramos e assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. É isso daí, gente. Então, vamos lá. Hoje à noite, preste atenção, hein? Preste atenção. Hoje à noite, terça-feira, às 20 horas, é o dia da live do curso de escatologia, né? Hoje vai ser a 6ª aula já, hein, gente? 6ª aula já, se Deus quiser. Então, hoje, às 8 horas da noite, eu gostaria de ter você comigo, tá? Eu vou dar a 6ª aula do curso de escatologia. Hoje a gente vai terminar a aula passada, que a gente começou a falar sobre as razões pelas quais nós acreditamos que a igreja será poupada da grande tribulação, tá? Então a gente vai falar hoje à noite. Participe conosco. E amanhã, permitindo Deus, nesse mesmo horário, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui, eu e a Simone, para falar de mais uma parábola de Jesus, tá bom? Então se programe para você começar o dia já, né? Recebendo uma palavra de Deus, louvando, orando conosco, amém, tá bom?
Vamos começar os nossos dias assim na presença do Senhor, tá bom? Então, uma boa terça-feira para todos e que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Amém. Beijo, queridos. Fica na paz, irmão. Amém.